eu os abençoarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E aí, mano, ventilador. Acho que é melhor porque tá um tempo mais frio, né? Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Dê-nos dê a sua graça e a sua bênção. Dê-nos dê sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho. E a sua salvação por entre os povos. Dê-nos dê a sua graça e a sua bênção. Dê-nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgai o universo com justiça. Os povos tolerais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Dê-nos dê a sua graça e a sua bênção. Dê-nos dê a sua graça e a sua bênção. E as nações glorifiquem ao Senhor, e todas as nações glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus e o Espírito toda a terra. Dê-nos dê a sua graça e a sua bênção. E dê-nos dê sua graça e a sua bênção. Dê-nos dê a sua graça e a sua bênção. Dê-nos dê sua graça e a sua bênção. Achei, né? Ah, não vai não. A carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo pré-cristo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Juntos somos teus
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às festas de Belém e encontraram Maria e José, o recém-nascido deitado no manger. Tendo visto, compraram a notícia e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que encontraram. Quando a Maria guardava todos esses fatos, meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme nos disse. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram o nome de Jesus, como fora chamado antes de ser. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diáconos, em Deus povo, já colocado pé. Para nós, certamente, no início desse novo ano civil, o refrão do Salmo é certamente uma inspiração para a nossa oração no início desse novo tempo. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. A graça é a força dinâmica de Deus, força com a qual nós conseguimos caminhar, mas sobretudo força com a qual nós conseguimos progredir em nossa vida espiritual. E o que consiste a vida espiritual? Uma vida de intimidade com Deus. A vida espiritual é viver do Espírito, no Espírito e com o Espírito. E é somente nesse Espírito que nós conseguiremos orar como convém. Por isso, que Deus nos dê a sua graça e nos dê sua bênção. A bênção de Deus para nós é Ele mesmo. A bênção de Deus é sua presença em nossa vida, nos sustentando e, em especial, nos ajudando em nossa progressão, em nossa caminhada nas estradas deste mundo rumo a bem, rumo aos céus. Pensamos muitas vezes, sobretudo nessas 3 últimas décadas, pensamos que bênção de Deus é ter um carro, é ter uma casa, é ter saúde, é ter dinheiro no bolso, é não ter dificuldades, é não ter cruz, mas não. A bênção é Deus. É Ele em nossa vida que é a bênção que precisamos. E com essa bênção, nós, como operadores de Deus, iremos conseguir avançar em nossa vida e adquirir, segundo nossas possibilidades, aquilo que nos for possível. E aí entra toda a estrutura social, política e civil para cooperar, no sentido de que todo homem e toda mulher tenha a sua dignidade salvaguardada e com isso tenha N possibilidades de ter o mínimo necessário para crescer, para se desenvolver, para ser feliz, mesmo enfrentando os desafios. Nós iremos, nessa meditação, ter 3 pontos. O primeiro foi dito ontem, mas eu gostaria de enfatizar.
enfatizar, Mas é em fofa. especial porque algumas pessoas gostaram da imagem do vidrinho que eu usei ontem, vou já repetir. Mas essa primeira parte, nós temos que entender que aqui estamos por causa da oitava do Natal, por causa daquela alegria que se irrompeu na noite santa do Natal, quando os céus se rasgaram e o Pai quis que seu Filho viesse ao mundo nos falar dele, nos mostrar a ele. E aí, essa noite santa traz consigo uma alegria que não se pode guardar apenas no vidrinho apenas. Essa noite santa, essa alegria santa, ela é guardada em 8 dias, que não significa 8 vidrinhos, mas significa a compreensão de que a alegria da noite santa deverá ser vivida, vivenciada na eternidade, ao longo da nossa vida, já que o número 8 indica plenitude, infinito, eternidade. Daí que a nossa vida, dos panos da manjedoura aos panos do sepulcro vazio, é uma experiência de Deus em nosso meio, mas ainda não de forma plena, porque temos ainda um longo caminho a percorrer. Somos cidadãos do céu. Embora essa cidadania nos tenha sido outorgada, dada pelo Cristo na cruz, é preciso que esse céu almejado, desejado, anelado, seja iniciado aqui, como de fato já foi. Cristo Jesus é o início dessa vida celestial. Cristo Jesus é o início deste momento em Deus, dessa intimidade que foi vivenciada no paraíso, mas que foi perdida por conta da desconfiança dos primeiros pais, Adão e Eva. E nós estamos aí a buscá-la diuturnamente. Aí vem a segunda parte, justamente no tocante ao que disse Paulo aos Gálatas. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu Filho nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei, para que todos recebêssemos a filiação adotiva. O segundo ponto é justamente isso. No tempo que Deus previu, todas as pessoas de todas as gerações terão agora a possibilidade de encontrar o caminho de volta. Não precisamos mais de mecanismos ou de realidades que ficarão entre mim e o Senhor. Temos agora o próprio Deus, na figura do Filho, que veio ser para nós o caminho, a verdade e a vida, que nos leva de volta à comunhão com a Trindade Santa, o paraíso. Lembrando que esse paraíso deve começar aqui agora, quando nós lutamos contra nós mesmos, contra aquelas situações negativas no coração de cada um de nós, que fomos tocados pela força do pecado original e por isso às vezes nos comportamos não como cristãos, mas como outras pessoas que não descobriram ainda a Deus em sua vida. É a prece, é a oração, prece de Fernando Pessoa, livrai-me de mim. Muitas vezes somos nós, sou eu quem me saboto, sou eu que atrapalho o crescimento espiritual meu e dos outros, sou eu que não agrego em minha comunidade, em minha família, ao contrário, sou sinal de divisão, de separação, de atraso, de desânimo, de frustração, de inquietação. É preciso então, irmãs e irmãos,
como é hoje a proposta do Dia Mundial de Oração pela Paz, que nós sejamos portadores da paz. Por isso, pacificados e pacificadores. Não é fácil construir uma pessoa humana. Até o último instante, quando encontrarmos a morte, nós estaremos aprendendo. Daí a oração a São José pedindo a boa morte. A boa morte não é aquela morte que é pintada nas telas. A boa morte é aquela na qual eu esteja em Deus, e em Deus, também naquele último momento, eu esteja aprendendo, eu esteja crescendo. E somente em Deus, somente no seu Espírito, é que conseguiremos, como disse Paulo, chamar Deus de Abba, ao Pai. O terceiro, aliás, ainda no segundo ponto, esse Espírito é invocado no dia de hoje, não por acaso, no livro dos Números, uma antiquíssima bênção dada pelo próprio Deus, oferecida a Arão por meio de Moisés, para que invocasse o nome do Senhor, que é Deus, a sua bênção, que é Deus, sobre o povo, de modo que, quando fôssemos abençoados, pudéssemos entender que Deus está comigo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Muitas pessoas já me ouviram falar aqui, mas também nas confissões. Quantas e quantas vezes visitam o nosso coração e querem fazer morada o espírito da inquietação, da murmuração, o espírito que faz desconfiar do amor de Deus, o espírito que faz ter pensamentos negativos, o espírito do mal que tenta diminuir a nossa gana de viver, o espírito que muitas vezes não faz com que nós não enxerguemos a beleza da vida, mesmo com suas tragédias. A vida é fascinante. Quem já me viu aqui falando nas confissões também, eu sempre convido a repreender esse espírito no nome do Senhor. Não podemos ter medo. Quando em casa a coisa está chafurdada, quando na minha cabeça, no meu interior, as coisas não estão tão concatenadas, quando a minha família está um peso, quando eu não vejo luz no fim do túnel, quando eu não consigo ter em Deus um pensamento pacífico e por isso pacificador, sereno e confiante, eu devo usar o nome dele. Eu repreendo esse espírito mal em nome de Jesus. Só faz isso quem entende que pelo batismo recebemos a autoridade de usar esse nome, que desterra todo e qualquer medo, que desterra tudo aquilo que vem para sabotar os filhos e filhas de Deus. Terceiro e último ponto, que aqui concluo, é esta solenidade. Ao longo da oitava de Natal, nós vimos que alguns elementos foram evidenciados para que não tivéssemos dúvida. Deus que rasga os céus e nos visita na criança, na fragilidade da criança, ser humano como nós em tudo menos o pecado. Deus que quis precisar de uma família que cuidasse, formasse, protegesse a vida divina e fosse modelo para todas as outras famílias. Deus que foi verdadeiramente humano, mas que se revelou também verdadeiramente divino. E é neste horizonte, é neste chão que entendemos o primeiro dogma mariano, lá no Concílio de
concílio trouxe a certeza de que aquela criança é verdadeiramente humano, como está explícito na carta aos Hebreus, capítulo 4, e é verdadeiramente Deus, como traz São João no seu prólogo. Ora, mas quis Deus que o humano tivesse uma mãe, e por isso que essa mãe é mãe de Deus, enquanto Deus sendo Filho Theotokos. Essa proteção da maternidade de Maria é sem dúvida a proteção da certeza de que o nosso Deus veio a nós para que nós encontrássemos o caminho de volta. Quero terminar trazendo um testemunho que chegou a mim por meio de dos céus. Ele mostra a grandeza e a beleza e a eterna novidade de nossa igreja, que traz consigo o amor e a devoção à Mãe de Deus. Uma comunidade nos rincões da Amazônia foi construída pelo frade missionário francês. E essa comunidade foi congregada pelo terço, oração do terço, tão simples, mas tão cara ao povo. E assim se estabeleceu até quando o Frei foi embora. E nessa sua partida, depois de alguns anos, ele foi feito bispo e a comunidade continuou. Mas chegaram na comunidade pessoas de outras comunidades cristãs e começaram a combater a devoção mariana naquela comunidade, chamando aquela devoção de atraso, de idolatria, etc. e tal, de modo que com aquele combate a comunidade se desintegrou, gerando desarmonia. E o texto, que era um momento de convergência, virou uma realidade divergente. Não mais rezavam o texto, não mais se reuniam, e naquele embate familiar, naquela desconstrução da comunidade, certo momento, uma menina de 12 anos aparece com possessão diabólica. E foi uma grande agonia, porque uma comunidade onde todos se conheciam, uma comunidade onde todos tinham história comum, viu que uma dentre eles estava possuída pela força do inimigo. E tentaram de tudo, inclusive oferecendo a essas comunidades que chegaram a possibilidade de sanar aquele mal. E essas comunidades que achavam que poderiam, não conseguiram. Aquele frade missionário que se tornou bispo desejou voltar à comunidade para rezar a missa como bispo e agradecer aquele início de sua fé. Quando chegou, ele percebeu logo de cara que a comunidade estava estraçalhada, que a comunidade não estava íntegra, que a comunidade não estava unida. E aí disseram para ele o que estava acontecendo. Disseram para ele que havia uma adolescente de 12 anos que estava possuída pelo espírito do mal. O que ele fez? Ele foi para a comunidade, passou uma semana avaliando a comunidade e entendeu qual era a raiz daquele mal. Chamou a comunidade, reuniu a comunidade em local comum e começaram a rezar o texto. E em meio à oração do texto, aquela criança se batia, se debatia e tornou-se um momento conflitante, aflitíssimo, mas ele insistiu. E quando terminou o texto, aquele bispo disse: em nome da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, eu expulso no meio dessa comunidade
naquele instante, a criança voltou ao normal. E todos ficaram, mas por quê? E aí ele falou: porque vocês deixaram de rezar por isso. Porque vocês não perceberam que, por conta da força humana, achando que era idolatria, vocês perderam o vínculo. E a divisão causou espaço para a presença de Satanás, o adversário. Lembremos lá do Gênesis, a inimizade posta por Deus entre a geração dos nascidos da mulher e a geração daqueles que advêm da serpente. Quem vai esmagar a cabeça? Ela. Não temos medo de recorrer à mãe de Deus, irmãos. Não temos medo de ver nela nossa mãe e nossa advogada. Não tenhamos vergonha de dizer que na nossa fé nós honramos a mãe de Deus. Não tenhamos medo jamais, nem vergonha de dizer que somos consagrados a ela, pois foi ela quem nos recebeu na figura de João, e fomos nós, que na figura de João, que nós a recebemos. Não à toa, o próprio Jesus disse em João 19: eis aí a tua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvado. Símbolo e sendo constante na autoridade. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, de Deus, sido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se fez homem, se encarnou o Espírito Santo, o Senhor da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho, adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Peço um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, invoquemos a Deus, nosso Pai, para que derrame sua graça e sua paz no coração do mundo e no coração da Igreja. Que essa resposta será atentada. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Dai a paz à nossa igreja, para que ela supere as divisões e o extremismo, vencendo todas as seduções das igrejas. No poder e no sucesso, nós vos suplicamos. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Dai a paz às nações que convivem com os conflitos, guerras e corrupções, desigualdades e
nós vos suplicamos. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Dai a paz às famílias que estão sem esperança, que tempos melhores para que encontrem o testemunho de nossas comunidades, abrigo, acolhida e apoio, a fim de que possam recuperar a esperança, nós vos suplicamos. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Dai a paz a todas as pessoas engajadas na promoção da vida, no cuidado com casa comum, na superação da fome e na promoção da justiça social, nós vos suplicamos. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a paz. Acolhei estes nossos pedidos, ó Deus da paz, e ajudai-nos a ser instrumentos de paz em meio às discórdias e aos desafios da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.